Eu cumprimento aos amados irmãos, desejando que as bênçãos do nosso Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, bem como também as bênçãos do Consolador, a Santa Avó Rosa, recaia sobre todos, presente a essa reunião. Amados irmãos, eu venho convidá-los a ficarem em pé. Para que nós possamos fazermos uma oração para iniciarmos essa nossa reunião. Oração essa, amados irmãos, que iremos falar com o nosso Deus. Falar também com os seus santos. A oportunidade que Ele nos deu de podermos relatar a Ele qual seja a nossa situação, né? Nós somos apostólicos, mas vivemos dentro deste mundo e somos também atacados, né? Por um poder que aí nesse mundo pode também dilacerar corações. É por isso, amados irmãos, que esse nosso Criador, Ele nos deu essa oportunidade de poder orar diante do teu altar. E Ele espera que cada um de nós falamos com Ele, contamos para Ele o que viemos fazer, o que viemos buscar na reunião. Sabemos que aqui nós buscamos paz, aqui nós buscamos forças para enfrentar os dilemas da vida. E, amados irmãos, nessa oração nós iremos falar com Ele e suplicar. E com essa fé em nosso coração, nós temos a certeza de que até o término da nossa reunião, nós poderemos estar sendo alcançados com a graça, com as bênçãos dEle, o Pai Criador, as bênçãos que nós viemos buscar nessa reunião. Por isso eu convido a cada um, orem com muito fervor, coloque para fora esse sentimento que tem no seu coração, falando com Deus, falando com Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, falando também com a Santa Avó Rosa, a Ele, o nosso Santo Irmão Malto. Ele está a nos ouvir. Assim então, nós oremos. Ó bondoso Deus, Pai, eterno e Senhor, estamos aqui reunidos na Tua Santa Igreja, reunidos, Pai, para Te louvar, para Te glorificar, exaltar o Teu santo nome, por tantas essas glórias que o Senhor nos concede. Ó Pai Santíssimo, nesse momento, iniciando essa reunião, estamos a orar, a suplicar ao Senhor também, Pai, a Tua graça para cada um de nós, pois viemos buscar mais forças, viemos buscar, Pai, na Tua casa o alento para a nossa vida. E também pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa enviar os seus anjos, para que nós possamos, Pai, realizar essa reunião na mais perfeita paz, dentro do amor, que nós possamos, Pai, exaltar o Seu nome, mostrando a este mundo que aqui, nesta igreja, o Senhor está junto com Seu Filho, junto com esses santos benditos, ao qual também louvamos e glorificamos, e suplicamos também que o Senhor dê respaldo a nossa querida e santa Avó Rosa, a Ele, o nosso santo irmão Aldo, para que eles possam fazer-se presente nessa reunião e nos ajudar
ajudar a entender a Tua mensagem, ajudar, Pai, a nós entender mais o que o Senhor quer falar conosco nessa reunião, pois precisamos e nós contamos com isso. Por isso, bendita e santa Vó Rosa, nós também iremos render louvor à Senhora e ao Senhor, querido irmão Mauro, por tudo, e nós te agradecemos, ó Senhor Deus. Darei início então a essa reunião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós cantamos o corinho de número 1, Igreja Forte. Amém. Todos os irmãos podem sentar-se. E nós também iremos ouvir a apresentação com os nossos irmãos do coral de câmara, né? Ou é orquestra? Né? Orquestra de câmara, tá? Com a abertura da Igreja Forte. Eles apresentaram também o hino Mensageiro do Senhor.
Convido toda a igreja para que nós entoamos o hino do Inário de número 158, Sempre Unidos. Sempre unidos marchamos com fervor, lendo a voz sempre em nossa mente, celebração da nossa fé, pela nossa querida saudade, todos vamos seguindo com Vou contar uma história de uma pessoa muito especial que deixou uma linda história e fez a diferença na vida da humanidade. Ele veio trazer a esperança de um mundo melhor. Viveu de uma maneira tão diferente que se tornou a pessoa mais conhecida do mundo. A cidade que nasceu era desprezada. Sua profissão era humilde, não buscava ser o centro das atenções, não se autopromovia, nem se autoelogiava. Gostava de conviver com os desprovidos de valor social. Sua missão era salvar. Sua inteligência era ímpar. Seu comportamento fugiam aos padrões do intelecto humano.
Se doava sem esperar nada em troca. Era amável, compreensivo, mesmo quando corrigia e repreendia alguém. Em um de seus ensinamentos ele disse: tudo é possível àquele que crê. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomei sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estou falando de Jesus, o Senhor da vida, o Rei dos Reis, mestre do amor e da sensibilidade, homem simples, seguro, extremamente atencioso, educado, amoroso e companheiro. Esse é o que eu estou falando. É especialista em transformar o coração humano. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Deixe Jesus entrar em sua vida e te transformar. Quantas vezes Jesus estendeu a sua mão, quis tocar teu coração para mostrar o seu amor. Quantas vezes ao teu lado ele andou, palavras lindas te falou e seus milagres te mostrou, realizando um dos maiores milagres, a pedido de Marta e Maria. Jesus diante da multidão pediu: removam a pedra, surpreendendo a todos que ali estavam. Ordenou a Lázaro: venha, venha para a vida. Você que espera uma transformação em sua vida, seja perseverante e corajoso. Peça a Jesus sabedoria. O tempo de Deus não é nosso tempo. A hora de Deus não
suas fraquezas e sua vida. Conhece o nosso labutar, viveu e lutou aqui na terra, preparou um povo forte e vencedor. Deixe-lhe agir e te transformar. Tire a pedra do teu coração, que lhe faz ter dúvidas, medo e problemas emocionais. O de Jesus é perfeito e infinito. Deixe ele entrar e fazer morada em sua vida. Oh, meus irmãos, vamos anunciar ao mundo que Jesus já voltou. A promessa do Consolador se cumpre na Igreja Apostólica. Jesus, deixe ele agir e te transformar. Amém. Irmãos, através desta mensagem, nós temos que pensar de uma forma: vem para a igreja, não importa a sua condição, mas vem para a igreja. Jesus nosso Senhor, Ele deu um respaldo para esses santos. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, deu um respaldo para te dar esse sustento, para que Ele, amados irmãos, possa te transformar, possa agir em sua vida. Essa mensagem nos dá ânimo para prosseguirmos a nossa caminhada.
e vir para a igreja. Aqui é o nosso lugar. Aqui é onde encontramos com Ele, Jesus. Aqui é onde encontramos o sustento para a nossa alma. E devemos continuar, amados irmãos, a lutar pelo bem desta igreja, a lutar para que esta obra também possa continuar dando suporte, amados irmãos, dando suporte espiritual a tantos, a muitos que precisam, que necessitam também dessa palavra, deste apoio. Amados irmãos, nesse momento nós iremos falar também a respeito das contribuições, falar a respeito desses donativos que nós doamos a esta obra para seu sustento. Eu irei ler nesse boletim o que está sendo falado conosco nessa mensagem. A obra de nossa igreja. Prezados irmãos e irmãs, sem a união e o esforço de todos os apostólicos, não podem haver progresso no trabalho da igreja, pois tudo o que precisa ser feito para o crescimento da nossa obra se retarda. Quanto mais demorarmos em pôr em prática os projetos e os planos de Deus, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, mais difícil ficará este crescimento e desenvolvimento que tanto precisamos. Daí, recomendamos que não se cansem de fazer o bem e ajudar sua igreja com boas ofertas e com os seus dízimos, sendo muito unidos e procurando sempre se esforçarem para nos ajudar, para que não faltem recursos para realizarmos os planos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos e irmãs, não tenha receio e nem dúvida em seus corações em contribuírem com mais esforço, com mais amor e mais desprendimento, pois a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo estão e estarão sempre intercedendo por todos diante de Deus, de Jesus e do poder celestial, para socorrê-los e ajudá-los a vencer a luta pela vida. A obra de nossa igreja é maravilhosa, é grandiosa. Temos mais de 300 congregações, quase 70 emissoras transmitindo a hora milagrosa, escritório para atender as normas e leis de nosso país, estúdios, alojamentos, diversas propriedades ao lado de nossa sede, inúmeras congregações em prédios próprios e muito bem instalados. Realizamos diversas obras de adequação, tanto na sede como nas congregações, e estamos trabalhando em novas obras, construímos diversas congregações e reformamos outras, sempre ampliando o espaço para acomodação de nossos irmãos em função do crescimento da obra. Não perdemos nenhum imóvel de propriedade da igreja. É bem verdade que foi necessário dar como garantia algumas propriedades, como o alojamento na rua Heitor Bariani e apartamento da rua Santa Virgínia, em função de um processo movido por uma pessoa que não é da igreja, dizendo que tinha emprestado dinheiro ao irmão Aldo. Essas propriedades só não podem ser comercializadas, mas são da Igreja Apostólica e garantem que o processo possa ir adiante sem bloqueios nas contas bancárias de nossa igreja. Acreditem no Conselho Deliberativo,
que se esforça constantemente para administrar a igreja e os recursos que são as ofertas que os irmãos oferecem para a igreja apostólica. Não desanime e não deem ouvido a conversas que tentam impedir o nosso crescimento. Confie que a Santa Avó Rosa, o Santo Primaz, estão à frente de nossa igreja. Cremos que eles nos inspiram para levarmos avante esta obra maravilhosa. Novos investimentos em aquisição de imóveis, construções e reformas de congregações e adequações de nossa sede são necessárias e urgentes. Para isso, convocamos a união de todo o povo apostólico em ser obediente à nossa doutrina e disciplina e cooperarem financeiramente. Só assim, unidos, faremos acontecer esses planos divinais. Pedimos de coração a todos os irmãos para que confiem em nosso trabalho e deem seu voto de confiança para que juntos possamos cumprir esta missão verdadeiramente do reino dos céus para cada um de nós apostólicos. Creem e confiem no que estamos lhes falando e façam prova desse grande poder, as virtudes que está sobre esta igreja e o seu povo. Recebam nosso abraço fraternal, porque confiamos também em seu coração generoso e sua bondade. Pois bem, amados irmãos, está aí essas palavras esclarecendo a todos nós, para que nós não desanimemos, para que, amados irmãos, continuemos unidos para com essa obra, para que esta igreja apostólica, ou seja, a obra de Deus aqui na face da terra, continue levando a sua palavra a grandes corações. Amados irmãos, nós falamos materialmente, né? A obra desta igreja, o crescimento que ela tem e tem demonstrado para todos nós, né? Congregações sendo construídas, templos sendo reformados. Aqui nós podemos ver, né, os irmãos se esforçando para construir um templo à altura do nome da Igreja Apostólica. Isso, amados irmãos, falamos materialmente, mas e espiritualmente? O que esta igreja tem proporcionado? O que esses santos têm, amados irmãos, proporcionado a tantos corações, a tantas vidas, a tantas criaturas, a tantas famílias, e ao desejo dele, o nosso Deus, de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do nosso Santo Irmão Aldo, para que todos aqueles que possam vir conhecer essa igreja, crer nessa palavra e agregar-se junto a nós, para que Deus possa mostrar para o outro lado que Ele criou um povo unido. Ele criou um povo para vencer. Não que Ele precisa mostrar, amados, mas nós também precisamos fazer com que isso aconteça. Não é verdade? E a melhor forma que nós possamos fazer é ajudando financeiramente, é contribuindo, amados irmãos, com muito amor, com dedicação, deixando de lado as conversas, somente pensando no bem, somente pensando em que nós poderemos estar aliviando a dor espiritual de uma criatura.
Nós não sabemos, não temos ainda essa ciência de saber que nesse exato momento pode estar, sim, uma alma sofrendo e até mesmo clamando para Deus, fazendo o seu clamor, e Ele a ouvir, mas também esperando em cada um de nós, para que Ele possa aliviar aquela dor, com as palavras da tua igreja, com as palavras que está nesta terra, a obra dEle, esta igreja apostólica. É por isso, amados irmãos, é que nós precisamos se unir mais, e fazer o melhor para a obra de Deus. Amém. Eu irei fazer uma breve oração para consagrar as contribuições. Bendita e Santa Vó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, nesse momento iremos nós ofertar a esta igreja apostólica e queremos pedir à Senhora Santa Vó Rosa a tua graça, que olhe por nosso lar, nossa família. Lá, dá sustento ao nosso trabalho, nosso negócio. Ajude-nos em tudo o que for possível, por a nossa vontade, querida Vó Rosa, é estar sempre atuante no ofertar para esta igreja, ajudando, não deixando faltar nada, pois sabemos que aqui está todo o amor de Deus que possa ser atribuído a toda a criatura que venha conhecer esta igreja. Por isso é que nós suplicamos à Senhora, ao santo e querido irmão Aldo também, que consagre essas ofertas que ora iremos fazer, que é para a manutenção desta igreja. Amém. As nossas irmãs, elas irão percorrer ao salão, recolhendo as ofertas de cada irmão. E enquanto as nossas irmãs passam recolhendo os seus contribuições, eu quero ler sobre uma nova campanha de união do povo apostólico. Prezados irmãos e irmãs, não podemos parar ou diminuir o crescimento da obra de nossa igreja. Pelo contrário, devemos ter ânimo e coragem para cooperarmos com o seu desenvolvimento a cada dia em todos os sentidos. É do conhecimento de toda a Irmandade Apostólica os planos do irmão Aldo, divulgados ainda quando estava entre nós, para ampliação de nossa sede e aquisição das propriedades em seu entorno. Recebemos propostas de venda de 2 imóveis que estão alugados para a igreja na Rua Baguari, que são essenciais para o cumprimento no plano do Santo Primaz. Uma casa ao lado da sede, no número 172, onde funciona o setor de CDs e inários, e também o prédio número 153, onde funciona o restaurante Canarinho, no piso inferior, e o alojamento do piso superior. O valor de mercado avaliado por 2 entidades independentes supera a 3 milhões de reais nas 2 propriedades, pois a metragem construída é superior a 500 metros, onde um metro quadrado no bairro do Tatuapé é superior a 6 mil reais. Não podemos perder esta oportunidade. Para isso, precisamos dar apoio de todos os nossos irmãos da sede das congregações. Iniciaremos esta campanha imediatamente e os irmãos poderão colocar em envelopes de ofertas especiais destinada à campanha da sede ou depositar diretamente no Banco Bradesco, na agência 097, na conta corrente 303577, dígito 8. Estamos
iniciando as tratativas do negócio diretamente com os proprietários, mas precisamos do empenho e determinação de todos em cooperarem para a conquista deste investimento para a obra de nossa Igreja Apostólica.
Foi em busca de encontrar uma saída para os problemas desta vida que um caminho eu procurei para aliviar o meu tormento, minha angústia e sofrimento. Esta igreja eu encontrei. Esta igreja me ensina a verdadeira doutrina que dirige o meu viver, me afastando do pecado, com Jesus sempre ao meu lado, sempre a me proteger. A verdadeira doutrina que dirige o meu viver, me afastando do pecado, com Jesus sempre ao meu lado, me ajudando a vencer.
sempre a me proteger, sempre a me proteger. Amém. Irmãos, nós iremos agora meditarmos nessa mensagem. A mensagem que está nesse boletim tem o título: O Santo Vencedor. Há uma promessa gloriosa de Jesus, nosso Senhor, no livro do Apocalipse, ao santo que fosse o grande vencedor para poder ser o Espírito Consolador. Assim disse Jesus: ao vencedor que praticar até o fim as minhas obras, dar-lhe-ei o poder sobre as nações e a governará com cetro de ferro. Autoridade real, com toda a autoridade e poder, do mesmo modo que também a mim, Jesus, foi dado por meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Esta promessa de Jesus ao santo vencedor se cumpriu na vida e no ministério da Santa Vó Rosa. Ela tem todo o poder de Jesus de reinar com o mesmo poder soberano do Messias, e o seu ministério de Espírito Consolador teria o esplendor comparado ao do próprio Jesus. Ela venceu até o fim, mesmo passando por tantas lutas, tribulações, traições e ainda sofrendo toda a pressão do reino do mal, nunca negou sua fé e seu voto a Jesus. Sofreu afrontas e humilhações durante todo o seu ministério pelos rebeldes e falsos que queriam implantar suas ideias e doutrinas erradas em nossa igreja, mas conservou ser fiel a Jesus, ao seu ministério e à sua igreja até o fim. Foi provada até o último momento de sua vida, soube carregar sua cruz com classe e honradez, sempre foi a coluna e o baluarte desta igreja, e com Jesus tornou-se a pedra fundamental desta obra. Tudo o que temos hoje, como a doutrina, a disciplina, a regra de um bom viver, as virtudes divinas para a sua igreja, veio por meio dela. Por isso, o seu ministério como Espírito Consolador é de esplendor e brilho, comparável à estrela da manhã, como se referiu ao Senhor Jesus. Na sua promessa ao santo vencedor, sua luz divina de sabedoria e virtudes ilumina os nossos corações e os nossos caminhos nesta vida, preparando o seu povo para a eternidade, com Deus e todos os seus santos. Depois que ela se entregou a Jesus e prometeu servir-lhe até o fim, nunca retrocedeu e não se prendeu a nada deste mundo, nem a parentes, amigos ou riquezas. Ela poderia ser muito rica, mas negou tudo por amor ao seu próximo e à sua igreja. Semelhante a Jesus, foram-lhes oferecidas as riquezas e as glórias deste mundo, para negar sua igreja e seguir com os que queriam formar outra igreja, mas ela nunca traiu o seu povo e nem a direção da igreja. Após promover a sua inteira obediência, após provar a sua inteira obediência e fidelidade a Jesus, ele mesmo a ungiu com o óleo santo do Espírito de Deus, e foi diante da igreja, confirmado naquela unção e sem que ela soubesse que já era o Consolador. Entretanto,
recebeu aquela unção com toda a simplicidade e humildade, sem nenhuma sombra de orgulho. Também, quando seu corpo santo era velado pela igreja, ao encerrar sua carreira na terra, foi ungida com o mesmo óleo por nosso Senhor. E muitos da igreja foram testemunhas de tão importante fato. A Santa Avó Rosa, no cumprimento do seu ministério perante a igreja, deu provas do seu poder de santa e seu dom de profeta do Senhor. Todos os que seguiam seus conselhos e orientações foram bem-sucedidos no seu viver e no seu ministério. Porém, os que não puseram em prática foram mal-sucedidos e não puderam vencer na vida. Muitos tentaram enganá-la, mas foram mal-sucedidos. Na época, havia muitos que nos visitavam, fingindo de possessos de maus espíritos, tentando fazer confusão em nosso meio, mas eram barrados pela Santa Avó Rosa, que possuía e possui até hoje o dom de Jesus de discernir os espíritos. E se não obedecessem e parassem com seus fingimentos e escândalos, ela os tirava da reunião e saiu envergonhados sem poderem realizar seus maus intentos. Entretanto, os que realmente estavam dominados ou influenciados por algum espírito da maldade, ela tomava todas as providências e cuidados para que aquelas pessoas não se machucassem, e com sua presença cheia de virtudes e poder de Jesus, dava alívio e liberdade à pessoa oprimida e escrava do reino do mal. Atualmente, com a vitória da Santa Avó Rosa e a perfeição e o poder alcançado pela Igreja Apostólica e pela presença gloriosa de santos e anjos do poder celestial, eles não deixam o mau espírito entrar em nossas reuniões. A sabedoria da Santa Avó Rosa e o seu dom de discernir os corações eram maravilhosos. Sempre estava atenta a tudo o que se passava na igreja, nos corações e nos pensamentos. Sua palavra tinha como um destino a pessoa certa. E felizes foram os que entenderam que era para si que ela falava. E daí em diante procuravam pôr em prática o que ouviram da Santa Avó Rosa. Se fosse para a sua correção ou tomar alguma medida certa para a sua vida, logo colocavam em prática. Hoje ela está em nosso meio, muito mais presente e atuante. Tem o dom da presença e da onisciência. Portanto, tudo vê, julga com equidade e justiça a sua igreja. Usou o nosso santo irmão Valdo, seu profeta e representante aqui na terra, a fim de pôr em prática todas as medidas necessárias para o bem e para a santificação do seu povo. Ela, juntamente com o nosso santo irmão Valdo, continua a dirigir com mão forte e com toda a segurança a Igreja Apostólica, para que seja sempre vencedora. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, procurem dar valor a esta dádiva preciosa que possuem, que é a Santa Avó Rosa, e a cada dia glorifiquem em seu viver e nos seus atos. Sejam em tudo fiéis, assim como ela sempre foi fiel à sua igreja e ao seu povo. E em 26 de outubro, dia do Consolador, ofereçam seu amor e seu coração a esta santa, sendo dedicados e obedientes aos ensinos que ela mesma, Santa Avó Rosa, implantou através de Jesus, nosso Senhor, que são a doutrina e a disciplina de nossa igreja. Amados irmãos,
Feliz é aquele que ouve essas palavras com atenção e coloca-as em prática em seu viver. Esse sim tem toda a proteção divina. Esse tem todo o amparo do nosso santo irmão Aldo também. Ora, amados irmãos, nós estamos vivendo num tempo onde o nosso Deus já sabia que iria acontecer, aonde Ele já sabia que isso tudo iria se passar. Um tempo onde, amados irmãos, iria permanecer nessa terra um reino que quer destruir a criação de Deus, que somos nós, seus filhos. Um reino, amados irmãos, aonde Ele não suporta ver um filho de Deus bem-sucedido, não suporta ver um filho de Deus em plena alegria, em plena felicidade, vivendo uma vida ampla, uma vida dotada de toda a justiça, vivendo uma vida, amados irmãos, assim como nós apostólicos vivemos, todos nós que confiamos nas palavras dessa igreja. Esse reino, amados irmãos, está aí nesse mundo. E Ele, sabem, o que mais Ele quer para si? O bem maior de nosso Deus. Qual é o bem maior de nosso Deus? São os seus filhos, a sua família. Deus sabia que isso iria acontecer nesse tempo. Amados irmãos, e feliz somos nós que chegou nesse tempo e conheceu o Consolador, e conheceu a promessa de Jesus, e conheceu também aquele profeta, aquele pastor por excelência, aquele pastor que Jesus também prometera que enviaria para vós. Feliz de nós que conhecemos. Porque, amados irmãos, aquele que porventura não vier dar valor à vinda desse Espírito Consolador, esse Santo Vencedor, aquele que porventura, amados irmãos, deixar de ouvir os seus conselhos, nesses tempos também podem ser levados, podem ser tragados por esse outro reino. E não é a vontade de Deus, não é a vontade de Jesus, não é a vontade de Maria Santíssima, porque eles tantos lutaram, amados irmãos, eles tanto fizeram para que fosse formado nessa terra, nesse tempo de hoje, essa santa vencedora, para nos dar suporte, para vencer, para nos dar suporte para fugir das ciladas de um inimigo. Tanto que nós valorizamos a Santa Vó Rosa, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, por tudo quanto ela fez diante desta igreja e ainda está fazendo.
Nós ouvimos esses relatos, a qual a luta dela também foi muito grande. Porque esse inimigo que ainda está aí fora, dilacerando corações, lutou também para que ela não pudesse ser ungida por Jesus e receber esse galardão do Espírito Consolador. Mas ela deixou um exemplo para nós, exemplo de perseverança, exemplo de amor, exemplo de luta, sendo firme dentro de uma doutrina perfeita, dentro de uma disciplina também que honra o Filho de Deus, aonde o mal não pode ir contra o Filho de Deus. Porque a sua doutrina é perfeita, tendo a doutrina em seu coração, está limpo, a sua alma está limpa. E vivendo dentro de uma disciplina perfeita, amados irmãos, nós vencemos. E todo aquele que crer que nesta igreja Jesus voltou pela segunda vez e trouxe o Consolador, e através do Consolador nos ensinou essa perfeita doutrina e nos deu essa perfeita disciplina. Todo aquele que crer é sempre vencedor e nunca cairá na cilada de um inimigo. Amados irmãos, nessa mensagem, aonde relata que a Santa Avó Rosa sempre lutou contra os maus espíritos, tirando-os deles de dentro de nossa igreja, não deixando a influência deles adentrarem. Ainda hoje, amados irmãos, ela luta, juntamente com o Santo Irmão Aldo, luta para isso não acontecer. Nós não vemos. Não, nós não o vemos. Mas eles sim. Eles têm esse poder para ver. Eles sabem que aqui eles não entram. Eles sabem que aqui o poder de Deus reina. E eles não entram. Mas, amados irmãos, temos que estar atentos, porque eles estão lá fora. A luta da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo é nos orientar para que este mal não nos domine. E uma coisa que eu quero falar para os irmãos, de como ele pode te dominar, de como ele pode te atrair. É por isso que nós ouvimos esses conselhos, inspirado pela Santa Avó Rosa. Nós ouvimos esses relatos da vida dela, como uma santa poderosa, como esse poder maravilhoso que tem. Mas a inspiração dela veio para nós, para que cuidemos, honremos a nossa doutrina e nossa disciplina, para que esse mal não venha a nos atrair. Amados irmãos, eles não venham aqui, eles não entram aqui, mas são comandados pelo esse reino do mal lá fora, a te esperar. Esperar como um vacilo, amados irmãos. Alguns segundos do esquecimento da doutrina desta igreja. Um vacilo em sua disciplina. Ele pode te levar. E, amados irmãos, eu digo, é muito difícil, é doloroso. E agora, como fica o Consolador que aqui está? Como fica esse santo profeta, como fica o pastor do rebanho do Senhor, que te deu todo o suporte, que te ajudou?
ele não pode mais fazer nada em sua vida. E o seu clamor vai ser ouvido? Pois, amados irmãos, aquela alma limpa e pura que Deus te concedeu, que deu autoridade para esses santos conservar, ela fora suja, fora manchada, por um vacilo, por um instante sequer. E esse Consolador, esse Santo Vencedor que está nesta igreja a lutar por ti, o amparo dele é tirado. Aí as consequências vêm. É por isso, amados irmãos, que nós temos que falar muito a respeito disso. Nós precisamos mesmo falar, porque o tentador, ele está à nossa espera. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da Santa Vó Rosa, nós somos o povo do pastor, o irmão Aldo. Ele luta contra nós. Ele quer nos tirar dessa paz, dessa alegria, dessa felicidade. Mas a Santa Vó Rosa não quer deixar. O Santo Irmão Aldo não quer deixar. Jesus, nosso Senhor, não quer deixar. A nossa Mãe Maria Santíssima, ela não quer deixar acontecer. Mas depende de cada um de nós. Depende do valor de cada um para com as palavras dessa igreja. Depende do valor de cada um para com a doutrina que fora implantada nesta igreja. Depende do valor de cada um para a sua disciplina. Ora, amados irmãos, nós somos filhos de Deus. Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus, a semelhança dele. Então temos que ser perfeitos. É a vontade dele. Jesus ensinou isso. A Santa Vó Rosa no seu tempo ensinou. O Santo Irmão Aldo no seu tempo também ensinou e continua a ensinar, a inspirar a cada um de nós, amados irmãos. Eles ainda continuam. Se hoje estamos ouvindo essa mensagem, se hoje nós estamos aqui falando a respeito de tudo isso, dessa maravilha que temos, porque é a inspiração deles. Foram eles que ajudou para que publicasse uma mensagem assim. Ele é quem está te inspirando hoje, amados irmãos, para entender o valor que tem o Espírito Consolador em nossa vida, o valor que temos que dar a ela, a ele, o Santo Irmão Aldo. Ora, amados irmãos, nós estamos aproximando aí de um dia maravilhoso, o dia do Consolador, em 26 de outubro, onde nós também iremos prestar adoração e louvor a ela, Santa Vó Rosa, por ter sido a grande vencedora. Amados irmãos, ela se sente tão feliz, tão alegre, em ver os seus filhos obedecendo tudo isso que ela ensinou e implantou nesta igreja através de Jesus, nosso Senhor, né? Pois Ele é quem mandou, Ele é quem ordenou, para que esse povo fosse vencedor, para que esse povo não fosse tragado por o inimigo de nossas almas, que é o inimigo do nosso Deus. Ora, amados irmãos, eu ainda falo
Deus nosso Senhor, Ele, Jesus, com nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, eles não lutam, eles não travam, né, uma luta contra esse espírito do mal, não. Não é com ele que eles lutam, não. Eles buscam em nós. O que eles estão fazendo para lá, ficam lá, não vai nos atingir. Porque eles nos ajudam com suas palavras, com seus ensinamentos. Orienta-nos. E se nós perdermos essas orientações, com certeza, nós não estamos dando valor. E daí é o que eu disse, somos tragados, sim, né? Todo o poder dos céus, todo o poder de Deus está com esses santos nesta igreja apostólica, para fazer valer na sua vida. Basta confiar, basta crer, basta dar esse valor. Porque, amados irmãos, a hora que precisarmos, a hora incerta de nossa vida clamarmos, seremos ouvidos e seremos agraciados, porque demos o valor. Sabe aquele momento em que passamos por algum sofrimento, alguma angústia, e que falamos com o Consolador? Santa Avó Rosa, ó Santo Irmão Aldo, eu preciso da Senhora, eu preciso do Senhor. Nós recebemos aquele alívio, não é? Pode ter certeza, amados irmãos, estão dando valor à doutrina, à disciplina desta igreja. Somos ouvidos. Nas horas mais difíceis de nossa vida, nós somos ouvidos. Por ela, a Santa Avó Rosa, e por ele, nosso Santo Irmão Aldo. É por isso, amados irmãos, que nessa mensagem nos pede, dê valor ao ministério desses santos. Dê valor ao ministério do Consolador. Não foi fácil. A luta dela não foi fácil. E ainda não está sendo fácil. Mas ficará mais fácil se cada um de nós fizermos a vontade deles. Viu, amados irmãos? Atende o pedido da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Vamos perseverar nessa doutrina, nessa disciplina. Vamos ajudar, vamos cooperar, para que eles, amados irmãos, possam nos fazer vencedores e também vitoriosos diante deste mundo, o qual a criatura sofre por não conhecer a Deus através do Espírito da verdade, o Consolador, que na pessoa da nossa querida e Santa Avó Rosa está nesta igreja a reinar. Assim como perseverou essa nossa irmã, querei ler esse testemunho maravilhoso, que em carta enviada em 29 de agosto de 2017, de Uberlândia, Minas Gerais, nossa irmã Maria Augusta da Silva Alves assim testemunhou. No ano de 2004, eu e meu filho Mateus estávamos em casa fazendo quitutes para vender, quando o meu filho viu um pássaro de estimação que havia fugido da gaiola e estava sobre um muro de mais de 2 metros de altura. E Mateus subiu lá e veio a cair sobre a cozinha, quebrando o telhado e caindo com as 12 telhas de amianto sobre mim.
Um pedaço de telha fez um corte enorme no meu rosto, e o outro pedaço decepou a orelha de meu filho, ficando pendurada. Ele foi levado ao hospital e o médico tirou um caco de telha do ouvido dele, que quase perfurou o tímpano. O médico disse: esse menino nasceu de novo, pois se a telha furasse sua fronte, seria fatal. Isto é um milagre. Eu, em oração, pedi as forças ao irmão Maldo. Consegui fazer um trabalho e entregar as encomendas no horário certo. Depois, meu esposo, conversando com o irmão Maldo, ele disse: eu sei o que aconteceu com sua esposa e seu filho. Eu estava lá, senão os dois teriam morrido. Outra vez, eu fazia venda ambulante e meu irmão dirigia o carro vagarosamente e com um alto-falante anunciava os produtos, quando uma criança de 3 anos de idade correu e bateu na frente do carro. Eu levei o menino ao hospital, orando a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Maldo, e o menino não teve nenhum arranhão. E ele dizia para o médico: não dói nada em mim, não foi ela que me atropelou, foi eu que atropelei. Outro dia, quando fui fazer exames de rotina, a mamografia acusou 3 tumores nas mamas. Fui encaminhada ao Hospital do Câncer em Francisco Beltrão, Paraná. Eu clamei ao irmão Aldo, pedindo sua bênção, e numa noite sonhei que ele fazia massagem em mim e me dizia: não tenha medo, não vai ser nada. Os novos exames surpreenderam os médicos e ele me disse: olha que bênção, não tem mais nada em suas mamas, está tudo limpo. Agradeço ao santo profeta irmão Aldo, à Santa Avó Rosa, à Virgem Maria Santíssima e a Jesus nosso Senhor por esse grande milagre recebido. Assinado Maria Augusta da Silva Alves, residente em Uberlândia, Minas Gerais. Portanto, amados irmãos, basta dar valor a tudo que temos, e feliz é aquele que crer na palavra desta igreja e obedecem às orientações do Consolador, a nossa querida e Santa Avó Rosa, e a ele, pastor, o nosso querido e santo irmão Aldo. São bem-aventurados, são bem-sucedidos, é amparado, e mal nenhum vem contra os filhos de Deus. Amém. E nós iremos também ouvir mais essa apresentação com os nossos irmãos coralistas. Preciso de ti. Vem ficar comigo.
Amém. Eu quero convidar a todos os irmãos a ficarem em pé. Vamos dar graças ao nosso Senhor Deus por tudo que Ele tem nos dado, tem nos oferecido. Dar graças a Ele por esses santos que Ele preparou e nos enviou através de seu Filho Jesus. Cantando o corinho de número 209, graças te damos, Senhor Deus. Irmãos, nós iremos fazer uma oração agora para encerrarmos a nossa reunião. Mas eu vou pedir a cooperação de todos para aguardar mais um minutinho depois da oração. Tenho um recado a falar. Assim então, oremos. Graças nós te damos, ó Pai, porque hoje sabemos e conhecemos que o Senhor está em nosso meio. Porque hoje, Pai, nós te conhecemos. Porque hoje compreendemos a tua vontade. Ó Pai Santíssimo, eu creio que o Senhor nesse momento está ouvindo as preces e orações de seus filhos, assim como houve essa. É porque nós te adoramos, porque nós te bendizemos. Ó Pai, nós não temos mais palavras para expressar por tanto amor, por tanta bondade. Quando o Senhor olha por seus filhos, atribui-nos
esse amor tão grandioso, a qual sentimos, esse desejo, Pai, de expressar ao Senhor tudo o que temos. Mas faltam-nos palavras, por quê? São profundas. Ó Pai Santíssimo, mas cremos que o Senhor nesse momento está nos agraciando também. Eu creio que nesse momento as bênçãos do Senhor estão pairando sobre nós, a qual, Pai, sentimos essa força, ao qual nós iremos levar para os nossos lares, levar para a nossa vida, para as lutas diárias, ao qual sentimos os seus anjos andar ao nosso lado, tirando toda a maldade do nosso caminho. É por isso que nós, nessa oração, Pai, estamos falando com o Senhor e expressando todo este amor e essa adoração que temos para contigo. Adoramos também ao Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador, a qual nos ensinou o primeiro amor, pois amando de seu Pai, Jesus, receba também toda essa adoração, receba também essas palavras que expressamos, porque nós te amamos e sentimos o teu amor e tua proteção sobre nós, ao qual também rendemos, porque o Senhor, juntamente com sua mãe, esta que nós adoramos como nossa mãe espiritual, Maria Santíssima, lutou, trabalhou e juntamente com o Senhor nos deu o Consolador, a Santa Avó Rosa, esta Santa poderosa, a qual está ainda lutando em nosso favor, essa que nós conhecemos, porque abraçou essa causa tão nobre e nos deu todo o amparo, este amparo que nos faz reconhecer ao Senhor Pai. Bendita e Santa Avó Rosa, recebe esta nossa adoração, em que nós, nesta oração, te dizemos: bendita e Santa Avó Rosa, nós te amamos, te veneramos. Ao Senhor também, querido e santo irmão Maldo, que tem nesta igreja esse título de profeta e pastor do rebanho do nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração através de nossas orações. E nesse momento, ó querido e santo irmão Aldo, o Senhor possa elevar cada nome desse que está na caixinha de oração, pedidos ao qual seus filhos com muita fé colocaram, suplicando a bênção de Deus, o Senhor que tem o respaldo dele para poder falar, levar qualquer situação de seu filho adiante dele. Leve, irmão Aldo, o nome desses seus filhos, entregue nas mãos do nosso Pai, para que Ele possa ajudá-los, enviando os seus anjos para ajudar naquele problema difícil que está para se resolver, até mesmo aquele que está acamado, sentindo suas dores carnais, aquele que está lá no hospital, muitas das vezes sofrendo. Que Deus vai enviar esse anjo para aliviar aquela dor, até mesmo todos aqueles que porventura sofrem suas dores espirituais. Nós clamamos, santo irmão Aldo, ajude-nos, dê forças, livra-nos dessas dores, dá a eles sabedoria, para que eles possam compreender o amor de Deus, o poder dele que reina nesta igreja, e tenham uma certeza que o mundo irá ouvir relatos, depoimentos de fé, testemunhos
que aqui nesta igreja o Senhor comanda, o Senhor tem todo o poder e dá também respaldo aos seus santos para abençoar e proteger todos os filhos de Deus. Amém.